Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã, bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Hoje, dia 21 de novembro de 2025. Irmãos, nós já vamos orar daqui a pouco. Eu também tenho uma palavra do Senhor para poder entregar para vocês. Mas antes, irmãos, eu queria falar para vocês que não sabem, todos os dias, às 7 horas da manhã, tem vídeos aqui no canal. Todos os dias, irmãos, tem oração da manhã para você escutar, para você ouvir. E aqui, irmãos, nós não falamos sobre religião, nós não pregamos placa de igreja. Aqui, irmãos, eu falo com vocês sobre a palavra de Deus. Porque, irmãos, a nossa fé, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Então, irmãos, fique à vontade para ouvir as orações. Essas orações são para todos que querem ouvir, todos podem ouvir. Essas orações, irmãos, elas não são restringidas a um determinado grupo de pessoas. Não, não. Todos podem ouvir, todos podem desfrutar da palavra de Deus. Então, irmãos, já se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que esse vídeo, irmãos, ele venha alcançar mais pessoas. Tem muitas pessoas, irmãos, que precisam ouvir uma palavra. E você pode ser um canal de bênção para que essas pessoas venham encontrar esses vídeos. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, neste momento, a palavra do Senhor. Deus, irmãos, Ele me deu uma palavra, eu acredito que essa palavra vai falar muito com vocês aqui nessa manhã. Irmãos, a palavra que Deus Ele me deu se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, no versículo 12, que vai dizer o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Em outras traduções, irmãos, vai dizer o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes. Eu estou prestes a tomar uma decisão e acontece algo e dá tudo errado. Eu não sei se já aconteceu isso com você, irmãos. Você está prestes a tomar uma decisão e parece que vai dar tudo certo. Você está prestes a comprar uma casa, a fechar um negócio, a comprar um carro, a fazer algum acordo. E parece, irmãos, que está tudo encaminhado para dar certo. Mas aí, irmãos, de repente, começa a dar tudo errado. Aquilo que você estava esperando dar certo, dá errado. Você não consegue comprar aquela casa, você não consegue comprar aquele carro, você não consegue fechar aquele acordo, você não consegue entrar naquele trabalho. Eu não sei, irmão, se já aconteceu isso com você. Mas, irmãos, comigo já aconteceu bastante. Irmãos, ainda digo mais. Muitas das vezes Deus me impediu, irmãos, de tomar aquela decisão. Muitas das vezes, irmãos, Deus fez algumas coisas darem errado na minha vida para que eu não tomasse aquela decisão. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos tomar uma decisão e na nossa mente, no nosso raciocínio, nós achamos que aquilo vai ser bom para nós. Nós decidimos tomar uma decisão que, na nossa maneira de pensar, no nosso raciocínio, nós achamos que aquilo vai ser bom para nós. Mas, na verdade, aquilo, irmãos, que nós achamos que vai ser bom para nós, na verdade, vai ser ruim. Na verdade, irmãos, vai ser um prejuízo muito grande se nós decidimos fazer aquilo que nós queremos fazer. E por isso, irmãos, que às vezes Deus ele impede nós de fazermos algo. Irmãos, isso já aconteceu comigo. E eu quero contar, irmãos, aqui uma história. Essa história, irmãos, ela não é minha. Essa história que eu vou contar é de um pastor que eu estava ouvindo uma pregação dele uma vez. Ele falou, irmãos, que uma vez ele foi comprar uma casa.
ele queria comprar uma casa, ele tinha dois filhos pequenos, ele tinha uma esposa, ele queria comprar uma casa para ele. Irmãos, ele achou um anúncio de uma casa até boa, com espaço grande. Ele falou que a casa era do jeito que ele queria e tinha até piscina, irmãos, naquela casa. E ele contando, irmãos, essa história, ele falou que queria uma casa com piscina, porque ele tinha filhos, né, pequeno. Criança gosta de piscina, criança gosta dessas coisas. E ele ficou bastante empolgado, irmãos, em comprar aquela casa. E a casa estava num preço bom, estava no preço que estava acessível a ele. Só que, irmãos, acontece o seguinte, ele começa a ter problema com a imobiliária, com o dono da casa, e por fim, irmãos, ele acaba não comprando aquela casa. E ele fica, irmãos, decepcionado. Ele fica, né, triste ali naquele momento, porque era a casa que ele queria. Era uma casa que estava dentro das condições dele. Era uma casa que tinha piscina, as crianças dele podiam brincar, as crianças podiam se divertir, ter um momento de lazer ali naquela piscina. Mas, irmãos, depois ele contou que ele teve um sonho. Ele teve um sonho, irmãos, e nesse sonho ele relata que ele estava dentro daquela casa que ele queria comprar. E ele recebe, irmãos, uma notícia. Ele fala que a esposa dele chega até ele e fala que os dois filhos dele morreram afogados dentro da piscina. Olha só, irmãos. Deus, irmãos, deu um sonho a esse pastor, falando o que iria acontecer se caso ele comprasse aquela casa. As duas crianças, irmãos, que ele tinha, ia acabar se acidentando, ia acabar se afogando naquela piscina, ia acabar morrendo. Irmãos, muitas das vezes, Deus ele impede nós de fazer algo, porque Ele sabe, irmãos, que se a gente fizer isso que a gente está querendo fazer, lá na frente, talvez no futuro próximo, até mesmo no futuro distante, aquela decisão que nós tomou vai trazer morte para a nossa vida, vai trazer desgosto, vai trazer frustração. Irmãos, não fique irritado porque algo não aconteceu do jeito que você queria. Talvez, irmãos, era o seu sonho comprar uma casa e você foi dar entrada numa casa, você foi ajeitar os papéis para poder comprar aquela casa, mas na hora deu errado, na hora o banco não aceitou o seu financiamento. Ou talvez você, irmãos, estava prestes a se casar, você estava namorando, ou até mesmo você já estava noivo, e do nada aquela pessoa que você está se relacionando, ela termina com você, ela não quer mais saber de você. Irmãos, às vezes é Deus te dando um livramento, porque, irmãos, Deus ele vê o futuro. Deus ele sabe o que vai acontecer, irmãos, nas nossas vidas daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus, irmãos, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Por isso, irmãos, não fique chateado, não fique nervoso, não fique irritado quando algo não sair da maneira que você achou que ia sair. Não fique irritado, irmãos, na hora que a sua decisão, aquela decisão que você está prestes a tomar, ela dá errado, ela não se concretiza. Às vezes, irmãos, é Deus te livrando. Porque foi como nós lemos ali no livro de Provérbios. Há caminhos que para o homem são bons, mas no final leva à morte. No final, irmãos, aquilo que você está pensando que vai ser bom para você pode te levar à morte, pode te levar à ruína, pode te levar a uma frustração muito grande, a um desgosto muito grande. Então, irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Nós vamos agradecer a Deus pelos inúmeros livramentos que Deus ele nos deu. Nós vamos, irmãos, agradecer a Deus por todas as vezes que Ele permitiu algo dar errado para nos livrar de outra coisa muito pior. Irmãos, eu estou me recordando aqui, teve uma vez, irmãos, que eu fui comprar um apartamento. Eu estava querendo comprar um apartamento. E eu, irmãos, eu estava na expectativa de comprar um apartamento. Eu enviei, irmãos, os documentos para o corretor. O corretor enviou os documentos para o banco.
para o banco aprovar o financiamento. E eu, irmãos, eu orando a Deus, Deus, se for da vontade do Senhor, que eu venha conseguir comprar esse apartamento. E sabe, irmãos, o que aconteceu? Eu não consegui. O banco, ele não aprovou o meu financiamento. Mas, irmãos, olha só que interessante. Alguns meses depois, a minha moto, irmãos, ela estragou. E eu precisei trocar a moto. Eu precisei, irmãos, trocar de moto, porque aquela moto, ela estava, irmãos, me dando muito problema. Eu não podia continuar com ela. Então, irmãos, chegou um determinado momento ali que a moto estragou de vez. E eu precisei, irmãos, trocar de moto. Eu precisei comprar uma moto nova. Irmão, se eu tivesse comprado o apartamento alguns meses antes da minha moto ela estragar, irmãos, eu não ia conseguir lidar com 2 parcelas altas. Se eu tivesse, irmãos, comprado o apartamento, eu não conseguiria comprar a moto, porque ia ficar muito apertado para mim. Irmãos, e eu precisava da moto. Eu não poderia, irmãos, ficar sem moto. Então, irmãos, Deus ele permitiu a compra daquele apartamento dar errado, para que, irmãos, eu pudesse comprar a moto alguns meses depois. Irmãos, eu agradeço a Deus por ele não ter permitido eu comprar um apartamento. Porque, irmãos, eu não ia saber lidar com aquilo. Eu não ia, irmãos, conseguir administrar aquelas 2 coisas naquela época. Então, irmãos, não fique triste porque algo não deu certo na sua vida. Talvez você tenha orado tanto para Deus te dar algo, e na hora que você está prestes a conquistar aquele algo, parece que dá tudo errado, e você não consegue. Às vezes é Deus, irmãos, te livrando, às vezes é Deus te guardando. Então, irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Nós vamos agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem nos dado. Nós vamos pedir também, irmãos, para que Deus ele venha continuar nos guardando. Porque, irmãos, a gente não tem o poder de prever o futuro, mas Deus ele conhece o futuro. E se Deus, irmãos, estiver no controle da nossa vida, Ele vai nos livrar de muitas adversidades. Amém? Irmãos, ore comigo nessa manhã, ore com fé, ore com fervor, ore de todo o seu coração. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa mensagem, por essa palavra que foi ministrada, ó Deus, aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, pelos inúmeros livramentos que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, quantos livramentos o Senhor nos dá e nós nem percebemos. E muitas das vezes, ó Pai, nós ficamos com raiva do Senhor, mas na verdade, ó Pai, o Senhor está nos livrando de algo muito pior. Ó Deus, eu oro aqui para esse irmão, ó Deus, que tem orado tanto por algo, mas ainda, Deus, não recebeu. Ou quando estava prestes a receber, ó Deus, aconteceu algo de errado. E Deus, essa pessoa ela ficou irritada, ela ficou chateada, ela ficou questionando ao Senhor por que que não aconteceu. Mas, ó Deus, hoje o Senhor usou esse vídeo. O Senhor, Pai, está usando essa passagem que foi ministrada para poder responder este irmão nessa manhã. Ó Deus, foi livramento. Foi o Senhor nos guardando. Foi o Senhor nos protegendo. Foi como foi lido aqui, ó Deus, que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final levam à morte. Talvez, ó Deus, se essa pessoa estivesse tomado aquela decisão, hoje, ó Deus, ela não estaria ouvindo essa mensagem. Se ela tivesse, ó Deus, tomado aquela decisão lá no passado, hoje talvez esse irmão, ó Deus, não estaria aqui. Estaria, ó Deus, perdido, estaria frustrado, ou talvez, ó Deus, até mesmo estaria morto. Ó Deus, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus, pelas inúmeras vezes que o Senhor nos livrou de tomar uma decisão precipitada. Obrigado, ó Deus, por muitas das vezes o Senhor ter nos livrado de tomar uma decisão que nos levaria à ruína. Obrigado, Deus. Eu te peço que cada vez mais, ó Deus, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor, Deus, venha ajudar esse irmão a entender
que é aquilo que o Senhor não permitiu que acontecesse na vida desse irmão. Aquela decisão que o Senhor permitiu que desse errado. Foi porque, ó Deus, foi o Senhor guardando, foi o Senhor livrando, foi o Senhor protegendo este ouvinte. E, ó Pai, neste momento, nós pedimos para que o Senhor venha continuar nos guardando, continuar nos protegendo. Porque o Senhor, ó Deus, sabe o que é melhor para nós. Qual vai ser a decisão que vai ser melhor para nós. Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos orientar, nos conduzir, para que nós não venhamos tomar decisões precipitadas, mas somente, ó Deus, decisões assertivas, decisões, ó Deus, que realmente vão ser boas para nós. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã, coração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.